Agradeço essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Para mim é uma honra. Como o pastor Edmilson já tinha mencionado, a gente se conhece de longa data e graças a Deus nós somos vizinhos e o pastor Edmilson tem sido canal de bênção na minha vida. E eu quero agradecer muito essa oportunidade. Amém. Eu queria dar ênfase à pregação de hoje, ao tema, que é o Salmo 146, do versículo 1 ao 5. Glória a Deus. E diz assim: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores a meu Deus, enquanto viver. Não confie em príncipe, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Bem-aventurado ou feliz, em outras traduções, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja a esperança está posta no Senhor seu Deus. Aleluia. Glória a Poderia Deus. assentar, amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aqui o Senhor fala sobre o Salmo, sobre Davi. Davi fez esse Salmo dizendo sobre a confiança em Deus. A confiança nossa tem que estar presente no Senhor Jesus. Muitos estão confiando em bens materiais, outros estão confiando na sua posição, mas estão esquecendo de depositar toda a nossa confiança no Senhor Jesus, porque é nele que está o nosso socorro. Amém. Não podemos confiar em homens, porque a própria palavra do Senhor diz assim: maldito o homem que confia em outro homem. Tem muita gente se decepcionando, sofrendo frustrações, porque confiou demais no homem, confiou demais em alguém, esqueceu de depositar tudo que ele tinha no Senhor Jesus. Porque quando acreditamos, quando confiamos, a palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A nossa esperança vem do Rei, a nossa esperança vem do trono celestial, a nossa esperança está em Deus. Quando confiamos em Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer no reino espiritual. Quando vemos a glória do Senhor sendo manifesta, a glória de Deus. Por isso, amada igreja, vamos dobrar o joelho e dizer: Senhor Jesus, confiamos em Ti. Quando sairmos aqui, a nossa confiança será renovada. O Senhor nessa noite vai trazer uma renovação. Deus vai trazer uma revelação sobre confiar em Deus, para que não possamos andar ansiosos. Talvez estamos vivendo momentos difíceis. Sim, todos nós estamos passando momentos difíceis, porque não está fácil para ninguém. Porque talvez esse atual governo aí vem querendo acabar com a igreja, vem querendo acabar com o povo de Deus. Mas eu quero dizer algo: eu estou confiante em Deus. Eu vou sair sobre essas adversidades que estão por vir, porque Deus está sob o controle. Jesus ainda é o capitão do barco, e o capitão onde Jesus está, o barco não afunda. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, iremos permanecer firmes naquele percurso onde Deus está nos guiando, e chegaremos até a reta final onde Deus quer nos colocar. Porque Deus quer nos colocar em lugares extraordinários. Deus quer nos colocar em lugares de bênçãos celestiais. A nossa bênção é do reino, sim, mas a nossa bênção também é aqui na terra. Podemos provar duas bênçãos do Senhor, tanto a bênção celestial
conta a bênção na terra. Quando eu falo de bênção, eu não estou falando em teologia da prosperidade. Eu estou falando que você vai desfrutar do melhor de Deus ainda aqui na terra dos viventes. Quando você entender o propósito de Deus na tua vida. Eu creio. Temos que entender o propósito do Senhor. Muitas pessoas estão sem direção, muitas pessoas estão trilhando por caminhos tortuosos, porque ainda não sabe o caminho correto, ainda não teve revelação dos céus, do caminho que ele tem que estar ainda o caminho do Senhor Jesus. Tem muitos que estão por aí procurando solução no homem, solução nas drogas, solução em tudo quanto é canto. Mas eu quero dizer algo para você. A solução nossa é Deus. A solução para todo cristão é o Senhor Jesus. Quando depositamos essa confiança, aqui a palavra do Senhor fala que a confiança também é a salvação. A salvação nossa é o Senhor Jesus. Independente se você tem uma visão arminiana ou calvinista, temos que acreditar que o Senhor Jesus ainda é a fonte de todas as bênçãos. O Senhor Jesus é que nos coloca neste local, é que nos dá a vida. Estamos aqui porque um dia Jesus resolveu pagar um alto preço por mim e por você, sem merecermos, porque somos pobres e pecadores. Não merecemos nada, mas pela graça estamos aqui hoje. Pela graça, a palavra do Senhor diz: pela graça sois salvos. Pela graça nada podeis fazer para que receba a bênção. Muitos falam: não, para mim não tem mais jeito, para mim é o tempo final, mas porque não viram, não nasceram de novo. Porque para todos tem jeito sim, porque o Senhor Jesus é a fonte. O Senhor Jesus é o carpinteiro de Nazaré, que muda a história daqueles que acreditam que Deus pode fazer ainda mais. Talvez você recebeu a palavra de maldição na sua vida. Talvez você entrou aqui desanimado nessa noite. Talvez o mundo lá fora não dá nada para você. Mas o Senhor Jesus te olha com olhos diferentes. Aleluia. Às vezes o homem fala: não tem mais jeito. Tentei de todas as formas, mas para aquele lá não vai ter mais como. Mas eu quero falar algo. Para você tem jeito sim. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que garante que para todos aqueles que decidiram entrar nessa porta e decidir passar por um percurso diferente, Deus endireita a vida daqueles que decidiram andar no caminho celestial. Deus é aquele que ainda vai abrir portas para quem diz: não, para mim não tem portas. Como a irmã estava falando ali, que Deus abriu uma porta, né, de bênção para ela financeira, que ela conseguiu colocar as contas em dias. Nesse momento de crise, é uma bênção celestial mesmo, porque Deus está abrindo as portas. Deus abre portas dos céus para abençoar aqueles que invocam a presença do Senhor nas madrugadas. Aqueles que invocam o Senhor, Deus abre as comportas dos céus e derrama as chuvas serôdia e temporã sem medida. Há uma chuva de Deus ainda a ser derramada em nossas vidas. É uma chuva que muda, que semeia, que faz germinar a semente que foi lançada sobre a terra fértil. Ainda há uma chuva nesses últimos dias. Talvez estamos, às vezes, decepcionados com a igreja, decepcionados com muitas pessoas. Mas eu quero dizer algo para você: que quando você abrir os olhos espirituais e descer o pedestal, orar as madrugadas, coisas maravilhosas vão acontecer. Aleluia. Deus está abrindo as portas.
Eu estava orando e Deus abriu uma porta para mim esses dias, né? Eu já tinha me formado, mas Deus falou, ainda é pouco, estuda um pouco mais. Então Deus abriu uma porta para mim ingressar numa pós-graduação. E eu, sem entender o propósito de Deus, Deus falou, ali eu estou abrindo uma porta para que você seja ainda mais capacitado. Porque Deus não quer que a gente fique passivo. O que eu quero dizer isso? Deus abençoa sim, mas temos que correr atrás. As coisas não vão cair no céu. Quando eu falo em abrir portas, é que Deus te mostra a direção aonde você tem que trilhar. Mas a atitude vem de você. Não adianta você ficar estagnado. Não adianta você ficar parado pensando que as coisas vão vir e acontecer do nada. Não acontece, amada igreja. Deus abre as portas, mas não podemos ficar passivos. Temos que correr atrás também. Logicamente que a nossa força não é de nós mesmos, porque pela nossa força não conseguimos nada. Tudo que você for fazer, você tem que colocar nas mãos de Deus. Porque é Deus que te capacita, é Deus que te honra, é Deus que te exalta. Mas se ficarmos parados, não vai acontecer nada. Porque o Senhor fala que Deus quer abençoar. Todos os grandes homens de Deus na Bíblia, eles não ficaram parados. Deus tinha grandes promessas para a vida deles. Como foi na vida de Abraão, de José, de Jacó, que era enganador. Jacó trabalhou muito para se casar. Não foi fácil para ele. Nada é fácil, amada igreja. Nada é fácil. Deus abençoa, sim, mas temos que pagar preço. Tudo na vida tem um preço determinado para possamos desfrutar das bênçãos celestiais. Amém. Há um preço a ser pago. E esse preço, quando eu falo, é orar, é buscar a Deus, é consagrar, é ficar cada dia mais na presença do Senhor, é fugir da aparência do mal, fugir da apostasia, da incredulidade, da falta de fé. Essa falta de fé nos leva a desacreditar das coisas de Deus. Estamos vivendo um tempo difícil, que as pessoas estão acreditando mais nos métodos científicos do que no poder de Deus. É mais fácil, muitas vezes, acreditar na ciência, porque a ciência é metafísica, ela é palpável, ela se pode se ver. Mas acreditar muitas vezes em Deus é complicado para muitos, porque muitas vezes não vemos Deus. Mas eu quero dizer algo para você: muitas vezes você não vê Deus, realmente não vemos Deus, mas podemos sentir a presença de Deus. É verdade. Podemos sentir a presença de Deus. E eu quero dizer algo para você: você não pode ver Deus, mas Deus pode operar milagres na sua vida. Deus pode operar milagres. Muitas vezes muitos estão desenganados pelos médicos e Deus opera milagres. Eu quero falar para você que os maiores cientistas de todos os tempos acreditaram em Deus. Os maiores físicos, eles estudaram e acreditaram em Deus. E muitas vezes eu vejo por aí pessoas zombando o nome de Deus. E isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. E o único pecado que não tem perdão se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Se Deus falou, amada igreja, pode demorar o tempo que for. Não zombe de Deus. Fica firme e permaneça firme. Porque se for de Deus, vai acontecer. Existem muitos profetados por aí que desanimam as pessoas. Mas eu quero falar, não desanime. Se algo não aconteceu ainda, espere o tempo certo de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher.
Mas nesse mundo tão corrido, nesse mundo tão, como se diz, tão tecnológico, da internet, tudo rápido, as pessoas não querem esperar mais. É verdade. E só com o nosso Deus, o tempo nosso não é o tempo de Deus. E muitas vezes temos que esperar a vontade do Senhor. Porque quando depositamos a nossa confiança em Deus, não fazemos mais a nossa vontade. Fazemos a vontade de Deus. Aleluia. E tudo que formos, fazemos, temos que ter consciência e revelação que estamos naquele local, estamos naquele lugar, porque não foi você que escolheu, mas foi Deus que escolheu. Eu quero falar algo para você. Se você está aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Você não veio por aqui porque você quis. Você veio aqui porque Deus quis que você esteja aqui. Aleluia. Glória a Deus. Foi Deus que marcou a data e a hora. Foi Deus que marcou as mínimas coisas na sua vida. Porque o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Amém. Porque o Senhor Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas. Não podemos enganar nada de Deus. Eu posso enganar o pastor, eu posso enganar as pessoas, eu posso me passar uma falsa impressão, posso estar vestido de máscara, posso enganar as pessoas, mas o Senhor Jesus eu não posso enganar. Porque Ele está no sublime trono, junto com os serafins e querubins. E lá está, diz que lá em Daniel diz assim, que o olho do Senhor Jesus está sobre toda a terra. Está ao derredor da terra, não pode enganar. O olho do Senhor está sobre nossas vidas. Glória a Deus. O olho do Senhor está sobre nós. Glória a Deus. Por isso, Deus está ali, olhando todos os nossos passos, todos os nossos percursos. E Ele está preocupado conosco, sim, mas Ele quer ouvir a adoração que vem de nós. Assim como Davi era um verdadeiro adorador, toda adoração vinha de Davi. E quando Davi cantava, Deus se alegrava. Davi, falho e pecador, pecou muitas vezes, falhou muitas vezes. Mas quando Davi louvava seus hinos à harpa, ele agradava o coração de Deus. Era o único homem que era segundo o coração de Deus, falho e pecador. Mas quando ele se rendia aos pés do Senhor, algo celestial acontecia. Precisamos ter essa essência de Davi. Precisamos fazer como Davi, quando o pecado vir, pedimos perdão para Deus e dizer: Deus, eu sou falho e pecador, mas eu se prostro à tua presença. O reino de Davi caiu por causa de pecado, mas Davi ainda foi um homem que agradou o coração de Deus. Não teve nenhum homem na história como o Davi, que agradava a Deus como Davi. Talvez seu filho Salomão, um homem de Deus, um profeta, pai da sabedoria, que o único homem da Bíblia que fala que conseguiu ver Deus. Ver Deus. Talvez nem Salomão, que era filho de Davi, tinha um coração igual Davi. Porque o coração nosso tem que estar na plenitude de Deus. O coração nosso tem que estar a cada dia descendo na essência da adoração. Porque se não fazemos algo para Deus, nada vai acontecer em nossas vidas. Eu quero falar algo para você. Não adianta sentar no banco da igreja, não adianta ficar aí se você não rompe no mundo espiritual. Não adianta murmurar, não adianta reclamar. O pastor pode orar, o pregador pode acabar e nada vai acontecer. É verdade. Porque muitos
estão estagnados. Muitos estão querendo que o pastor faça algo para a sua vida. Eu quero te falar que o pastor é canal de Deus, sim. É instrumento de autoridade de Deus, sim. Mas se você não tomar uma decisão de entrar na sublime presença de Deus, nada vai acontecer no mundo espiritual. Nada vai acontecer. Precisamos ter esse discernimento, porque quando temos esse discernimento espiritual, as coisas começam a destravar, as coisas começam a romper. Você começa a olhar as coisas de forma diferente. E você, quando for fazer algo que desagrada a Deus, o temor de Deus vai vir sobre a tua vida. Porque o que falta hoje são profetas atalaias. O que é um profeta atalaia? É aquele que vê o perigo e fala para os outros. É aquele que está ao derredor olhando pelos irmãos. É aquele que quando o irmão está em perigo, ele vai lá e avisa. É um profeta usado por Deus, que tem um dom diferente de alertar a igreja sobre o que está ali. As minhas pregações no ano passado foi toda contra o governo PT. Porque Deus me trouxe uma revelação que se a gente elegesse esse governo, algo ia acontecer para toda a população brasileira. Porque é um governo anticristão. É um governo que quer implantar a homossexualidade nas escolas. É um governo que faz tudo que desagrada a Deus. E quando o governo faz algo que desagrada a Deus, a ira de Deus pesa sobre aquela nação. Muitas vezes ainda estamos vivendo dessa forma. Poderia estar pior, porque existe homens de Deus nesse local, existe mulheres de Deus nesse local, que ora e intercede por essa nação. E eu estou orando e estou buscando a Deus para que Deus possa tirar essa presidenta de lá, porque é um governo que desagrada a Deus. É um governo que está como o governo do sistema babilônico, do sistema que tudo que não pertence a Deus. Por isso, amada igreja, temos que ter essa visão do céu, das coisas que agradam a Deus, porque senão vamos pagar um alto preço, vamos sofrer muito. E muitos estão sofrendo aí, principalmente os comerciantes, os empresários, estão sofrendo com essas crises econômicas, estão sofrendo. E só que quando essa crise chega aos empresários, ela reflete para o povo também, e também para os cristãos. Só que o cristão, ele consegue sobressair porque ele tem a visão que vem lá do alto. Amém. Ele tem a visão de Deus, ele tem a promessa, ele tem a marca. Por isso Deus não desampara ele, por isso que nada falta para ele. Amém. Quando ele está no abismo, assim como estava José lançado ali no buraco, os irmãos jogaram ele no buraco, e ali parecia ser o fim de José, mas ali era só o começo de uma grande promessa que Deus tinha para José. Por isso ele tinha que passar pelaquele abismo, porque tinha que cumprir a promessa. E muitos não entenderam, falaram: não, Deus talvez não estaria mais com José. Mas não, ele passou tribulações, sim, mas Deus depois exaltou José. Exaltou José. Assim como tinha sido o sonho de José, assim se cumpriu a promessa. Eu quero te falar, amada igreja, que a promessa está marcada na tua vida. Que homem nenhum ainda fala a última palavra na tua vida, porque a última palavra vem de Deus. Glória Vem a de Deus. Deus.
A última palavra vem do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu encerro aqui a minha ilustre palavra. Eu queria fazer um apelo. Se alguém não aceitou Jesus ainda, pelo que eu olho aqui, a maioria são cristãos. Mas se alguém não aceitou Jesus ainda, está na oportunidade de aceitar o Senhor Jesus nessa noite. Amém, Jesus. Se alguém não aceitou, pode vir aqui à frente que eu vou estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a oportunidade. Não importa a sua idade, o tempo é agora. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, então. Amém. Vou passar aqui para o pastor. Pastor, muito obrigado. Eu agradeço. Para mim é uma honra. Amém. Aleluia. Nós, como ouvintes da palavra, nós não sabemos o que você tem passado, não sabemos o que você precisa. Eu tenho certeza que Deus conhece todas as coisas. Deus, Ele sabe com certeza do que você precisa. Ele sabe realmente o que é bom. Ele sabe realmente o que é necessário a você. Por isso eu não sei o que você tem colocado na presença de Deus, mas que nessa noite você determine, você fale com Deus, com seu coração, com sua alma, como foi ensinado, como salmista, que cada vez que ele tentava falar com Deus, ele falava verdadeiramente com coração e alma. Por isso nessa noite se coloque de pé. Por isso nessa noite você tenha um verdadeiro encontro com Deus. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão